Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje, ele tem a própria oficina mecânica focada em carros de alta performance, marcas como Nissan e Infiniti, a Leonardi Auto Performance. Sérgio Leonardi, welcome to America, seja bem-vindo! Muito obrigado, Rafa, pela oportunidade de estar aqui junto com você. Obrigado você por ter vindo. As pessoas não sabem o que aconteceu a primeira vez, né, Sérgio? É verdade. Você deve contar? Conta você. Eu fui um dos pioneiros aqui, né? Foi um dos verdadeiros pioneiros. E naquele dia que nós estamos praticamente pronto com o final da entrevista, logo no início, deu uma queda de energia aqui, perdemos toda a gravação. Foi uma festa, né? Cara, perdemos tudo. Que vergonha foi isso. Ficou devastado aquele dia, né? O Sérgio foi cobaia minha, gente. Ele foi cobaia. Na época não tinha nem 3 câmeras, Sérgio. Não tinha nem caneca, cara. Pois é, você vê como é que é? Não tinha nem caneca. Aí eu falei, você tem que ter um backup. Aí, hoje tem backup, 3 câmeras, tem tudo, tem né? tudo, né? Aí, maravilha. Errar uma vez até que vai. Errar 2 vezes é burrice, mas né? É legal os erros porque a gente aprende com eles, né? Os problemas é só pra gente aprender. Ainda bem que eu errei com o amigo, né? Mas foi difícil da gente conseguir remarcar isso aqui depois. Nossa, rapaz, já passou aqui, acho que uns 4 meses. Já teve Covid 2 vezes. Pelo amor de Deus. Ai. Sérgio, conta pra gente, cara. Quantos anos de América já? Rafa, já tô indo pro meu 25º ano de América. É tempo, hein? É tempo, é uma vida, viu? É tempo, cara. A gente viu os filhos crescer aqui, nós vimos a situação, a cidade crescer, as coisas acontecendo ao nosso redor aqui, viu? Muita coisa rola durante esses 25 anos. Verdade. E o que te trouxe pra cá? Rafa, é um negócio interessante, né? Você vê, eu sempre fui um cara muito bairrista, né? Eu sou da região de São Paulo, no interior, mais na região de Campinas. No último tempo que a gente morava no Brasil, eu tinha uma oficina em Hortolândia. Hortolândia é uma cidade assim, bem de interior, mas que estava num alto nível de crescimento. E hoje está tudo emendado lá, Campinas, Hortolândia, Sumaré, praticamente uma região só. E o que me trouxe para os Estados Unidos foi justamente a instabilidade do Brasil. Nós tínhamos um negócio lá, tinha muito sonho, eu sempre sonhei muito em empreender, em crescer. Eu tinha o meu negócio próprio lá já, mas a dificuldade econômica, de toda hora um pacote financeiro, que tal, isso e aquilo, e obviamente a falta de experiência, né? Porque eu venho de um background de família. Meu pai era um funcionário de fábrica, um bom profissional, mas sempre foi empregado. O irmão dele, o meu tio Mário, era um empreendedor, um dono de empresa. E eu sempre, acho que devia ter isso na minha veia, que eu sempre quis empreender. Eu falei, eu quero ser dono de mim mesmo, não quero saber de ficar trabalhando para alguém. E comecei o meu negócio lá. A gente estava indo até bem, mas aí depois de aqueles pacotes econômicos que ia e voltava no Brasil, numa das ocasiões eu fiz um investimento, eu comprei uma propriedade lá para construir um prédio, para construir uma oficina exemplo, que eu queria fazer um negócio diferente na cidade, uma coisa que, visualizando, naquela região tinha muita região de fazenda e tal, e às vezes os carros que chegavam para a gente ser consertado, vinha sujo de terra, barro e tal. Putz, cara, eu ficava ferrado, porque eu sempre gostei, na verdade, da parte eletrônica, da parte técnica, e não muito da mecânica, justamente por causa da sujeira. Uhum. E o pessoal fala muito que eu sou um mecânico muito limpo. Eu falo, mas como é que você consegue ficar limpo? Porque eu detesto a sujeira. Mas eu amo a física do trabalho, né? A mecânica, para mim, ela me fascina, a física do negócio todo. Então, eu queria abrir um negócio justamente que tivesse um sistema de lavagem do carro primeiro, depois voltava para dentro da oficina e tal. E estava indo legal, o projeto estava indo bem, até que nós tivemos que nos descapitalizar um pouco para poder colocar nosso capital de reserva da empresa, foi investido no negócio, e de repente veio um daqueles planos que veio lá do Sarney, daquela turma toda lá. Cara, aí acabou, extinguiu o trabalho, tivemos que mandar a gente embora.
E foi. E a gente começou, nós chegamos a um ponto de ter um buraco financeiro na empresa, e nós rodamos com esse buraco financeiro por uns 3 anos, segurando, até uma hora que eu falei assim, a gente tem que quebrar. Ou ir embora daqui, ou fazer alguma coisa. E numa dessas, né, graças a Deus, uma iluminação, pedi muito sabedoria, guia para Deus, e a gente conseguiu estabelecer um plano, junto com um bom amigo que eu tinha no Brasil. Na época eu estava bem difícil para mim financeiramente. Eu já tinha os passaportes, porque uns 3 anos antes de vir para cá, 2 anos, eu tinha a intenção de vir para os Estados Unidos para poder me especializar na área de transmissão automática. Porque eu vi que tinha uma tendência de possivelmente os carros no Brasil poderia acontecer desse mercado. Eu estava sempre lendo o que acontecia na minha área. E eu falei assim, eu vou para lá para fazer uma especialização. E eu já vou tirar visto para todo mundo. Naquela época era fácil, a gente conseguia fazer isso e tal. E foi, assim, já tinha lá na gaveta. Quando esse meu amigo falou, você tem visto? Eu falei, tenho. Como você tem visto? Então, por que você não vai para os Estados Unidos? Eu falei, cara, para os Estados Unidos? Gelou. Eu falei, como é que Estados Unidos? Eu falei, pá, pensava em estudar, mas ir embora daqui. Descendente de italiano, super apegado com família. Nossa, difícil para desconectar de tudo isso. Foi assim um negócio muito difícil emocionalmente. Mas foi a única praticamente porta que eu encontrei na época para eu sair da situação que eu estava. Então eu passei... Quebrado, está quebrado. Quebrou. Eu definitivamente quebrei naquela época. As outras vezes da vida a gente cresceu e murchou, mas quebrar foi aquela vez. E foi uma, graças a Deus, e aprendi para não acontecer mais. E vamos fazer o possível. E essa foi foi uma necessidade de recomeçar em algum lugar diferente. Estava super bem preparado, com vários cursos na área técnica de preparação de motor. Eu trabalhava já com um pouco disso daí, com o pessoal de Interlagos, o pessoal da Alhambra, que eles faziam muita competição de arrancada com caminhão e tal. Então eu preparava, eles às vezes colocavam 3, 4 motor junto, conectados, sincronizados, motor de Opala, V8, era um negócio, uma loucura aquele negócio, num chassi de trator, e aí puxar peso até uma altura. Então eu estava ligado com isso daí. E preparado na área de aviação, que eu também dava manutenção no aeroporto que eu trabalhava lá na época. E bem técnico. Então, isso quando eu vim para os Estados Unidos, foi assim um diferencial muito grande, né? A necessidade aconteceu, um amigo tinha vindo para cá uns 6 meses antes, e ele foi a ponte, né, a conexão na empresa deles. Ele percebeu que na empresa que ele estava trabalhando, ele estava tendo... estava expandindo muito, e ele sentia a necessidade de alguém que tivesse a pegada brasileira no negócio. Sim, que americano, você falar pegada brasileira. Que tinha muito americano, mas o americano é o esquema nosso aqui, a gente fala meio layback, entendeu? Deu a hora, jogou a ferramenta, acabou. E a gente que está chegando aqui, você vem mordendo, catando com força. Compra causa, né? Exatamente. A gente vestia a camisa e vinha para valer. E aí ele falou, cara, vem para cá. E vim, começamos a trabalhar junto, e foi assim uma extrema inovação no esquema do cara. Era uma oficina... Eu trabalhei muitos anos com eles lá, inclusive. O camarada, ele era especializado em carros japoneses, na marca Honda e Acura. Ele trabalhava... Mas como ele trabalhou 17 anos só com Honda e Acura, ele tinha muita insegurança, muito medo em trabalhar em qualquer outro tipo de marca. Interessante. E para nós, é muito interessante mesmo, porque nós tínhamos um costume de trabalhar com um determinado tipo de carro que tinha no Brasil, bem limitado. Mas, quando viemos para cá, as coisas que chegavam aqui, foi muito interessante, porque eu me lembro assim que na época, Mitsubishi, o GT 3000, né? Pô, carrão aqui. Que isso, né? Lá no Brasil, quem tinha o sonho da nossa vida era olhar para o motor daquele ou mexer em alguma coisa. Eu tinha alguns clientes um cliente que tinha isso lá, era um médico, mas nunca deixou abrir o capô para poder botar alguma coisa no carro dele. E quando eu cheguei aqui, eu olhei para esse carro, uma vez ele tinha quebrado uma válvula. E o camarada chegou, o cliente chegou e falou assim, vocês mexem com isso? O meu patrão ficou, não sabia o que falava. Ele falou, o que você acha disso aqui? Eu falei, não, a gente mexe.
Vocês têm especialidade? Temos. A gente tem especialidade. Acabamos de criar ela aqui. Acabamos de criar a especialidade. Cara, porque motor é motor. Não interessa se ele tem 4 comandos de válvula, se tem um. O princípio é o mesmo. Entendeu? É só você usar a cabeça e tudo mais. Meu, foi uma festa que desmontamos tudo aquele negócio, colocamos. Foi um sucesso. E a partir daquilo o cara foi criando confiança com a gente e foi trazendo. E era desafio atrás de desafio. E para nós era muito empolgante poder fazer, porque era algo novo, que a gente nunca tinha visto e experimentado. Para mim era porque eu sempre gostei de desafio. E eu olhava um negócio daquele e falei, cara, nunca vi na vida esse negócio aqui. Eu lembro que eu levava uma câmerazinha fotográfica, porque naquela época a gente não tinha a facilidade que você tem de internet hoje. Levava uma câmerazinha fotográfica, fazia um álbumzinho, um manual de foto de todo que eu ia desmontando, muito organizado, sempre fui muito metódico nos negócios, de guardar parafuso em ziploc, botar nome e tal, para preparar para qualquer outra pessoa que viesse por trás de mim. Isso a gente aprende na engenharia, a vir e fazer o que você fez. Reinstalar o que você Exatamente. fez. Se eu não tiver, sistematizar o negócio, o processo. E assim foi, cara. Foi assim uma maravilha. Quantos anos de funcionário que você teve aqui nos Estados Unidos? Olha, eu fui um caso raro, porque os meus amigos que vieram comigo, todos saíram na frente com 5 anos, eles pegaram o green card deles, vazaram, abriram os negócios e foram tocar a vida. Eu fiquei um pouco acomodado. Eu fui me acomodando no negócio junto com o cara, porque, Rafa, eu era assim, tipo o Pelé do time. Você gosta do chefe também? Exatamente. Vai entrando na zona de conforto. Aliás, ainda hoje conversei com ele. Liguei para ele, e aí como é que tá? Cara, a gente se chama assim, a gente se trata como se fossem irmãos. Entendeu? A mãe dele praticamente me adotou aqui. E era uma família de italianos, descendentes de italiano, então tinha aquela coisa do italiano, aquela coisa de, sabe, emoção e tal. E foi muito gostoso, muito acolhedor, eu poderia dizer, esse relacionamento com ele. E a gente trabalhou por muitos anos junto. E nessa pequena empresa que a gente tinha, eu comecei a olhar a possibilidade de expandir. Falei para ele, cara, por que a gente não abre uma segunda? Ele ficou assim, falei, vamos abrir uma segunda. Cara, eu vou com você, vamos abrir uma segunda loja. Vamos abrir uma segunda. Fiquei insistindo. Pronto, ele abriu uma segunda loja, pequena. Aí eu lembro que eu vinha para essa região de Boca Raton e eu falava assim, cara, a região oeste de Boca Raton, na região da 441 aqui, da 441, é uma região muito boa, porque ela é uma classe média. E é o que a gente precisa, porque a parte leste, né, east, ali é muita gente que tem muita grana, mas é tudo carro de lease. Falei, vamos abrir um negócio nesse esquema de cá. E ocorreu uma oportunidade. Quando ocorreu essa oportunidade, eu falei, vambora. Você vai? Vou. Se você for comigo, eu vou. Ele falou, tô junto, vamos nessa. E foi isso que me foi motivando a ficar com ele. E eu tava expansão. Eu comecei a me ver como se eu tivesse... Ele me tratava como se eu fosse o sócio dele mesmo, entendeu? E delegava poderes, falou, cara, você é bom nisso aqui, faz. Vai embora. E com isso, obviamente, eu fui criando uma base de conhecimento, de entendimento de como funciona o mercado americano, qual é a cultura do povo, o jeito de trabalhar, entende? Isso me trouxe assim uma escola, uma preparação para quando chegou o nosso tempo de empreender, então a gente partir para o nosso próprio negócio. Então no final foi quantos anos como funcionário? Então, olha, eu trabalhei com eles praticamente 10 anos. 10 anos. O dobro da turma que acabou ficando. Exatamente. Era bem remunerado, eu era o único funcionário que tinha o sábado e domingo livre. A empresa trabalhava no sábado e eu não vinha no sábado. Às vezes ele ficava meio puto, né? Porque, tipo assim, cara, como é que vai ser isso aqui? Esse cara aqui... Ou eles pegavam um trabalho e se enrolavam. No sábado, não ia. Quando eu chegava na segunda-feira, eu já falava assim, você faz isso. Eu era o foreman, que eles chamam aqui da oficina, né? Era o tipo o cara que faz o diagnóstico e delega todas as funções. Eu já conhecia o time que eu tinha. Eu já jogava... Aquele cara é bom nisso, eu jogo para esse aqui, sabe fazer isso, você desmonta tal coisa. E eu fazia também o meu aqui, e ligado na antena com todo mundo, entendeu? E o que te fez largar a mão de ser funcionário e falar, agora eu vou empreender? Qual que foi o gatilho? O gatilho, na verdade, o meu chefe, o cara que a gente praticamente cresceu junto no negócio dele, começou a se desconectar e começou a deixar mais para o filho dele.
E o filho não tinha a mesma pegada. E eu comecei a perceber que o negócio começou a perder aquela visão, aquela motivação da inovação. E a mesmice começou a me deixar atormentado. Eu falei, cara, todo dia vim aqui para fazer isso aqui. Olhei para mim e falei assim, pô, rapaz, você tá aqui com 44 anos aqui, 40 e poucos anos, eu acho que mais ou menos isso que eu tinha lá. Você jogou aqui com 34, Sérgio? Cheguei com 33. 32, na verdade. Eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Falei, eu não posso me ver aqui me aposentando num negócio desse. Aqui é muito comum acontecer isso. Você fica numa empresa a vida tempo que você quiser. Uma vez que você produz, o pessoal te paga bem, cara, se acomoda e vai embora, entendeu? É legal isso aqui. Isso é muito verdade o que você está falando. Isso Então, acontece muito. É muito comum você ver um funcionário de 20, de 25, 30 anos trabalhando no mesmo lugar, entendeu? É bem remunerado. A vida é confortável, Exatamente. ele consegue ter acesso Não às é coisas, não, né? Não é mal. Ganha bem, tá Exatamente. estável, mora perto. Tinha minha casa, era conveniente, super conveniente. Mas aquela coisa de inovar, de algo diferente, aquela coisa do carro de corrida que eu trabalhava antes e via coisa diferente. Eu fui ficando naquela mesmice, naquela mesma coisa de sempre, aquela rotina. Te incomodou? Não, eu falei, não é isso aqui para mim. E eu pensei, esse é o tempo, porque se eu demorar muito mais que isso, pode não ter mais coragem de fazer. Você tomou uma dívida para começar o seu novo empreendimento? Na época, eu arranjei um sócio. Eu tinha um sócio investidor, um amigo nosso, que entrou para a gente trabalhar junto. A ideia inicial, olha só que coisa interessante, ele me chamou uma época, foi uma das férias que eu fui ao Brasil, ele estava bem provido lá nessa época, e ele colocou ele estava com uma intenção de colocar um táxi aéreo lá no Brasil, fazer um esquema de aviação, de aviões, de aluguel e tal. E a ideia que ele me chamou para poder fazer para cuidar de um hangar. Ele falou assim, vou ter um hangar, tal. Por que você não vem para cá? Eu falei, pô, voltar pro Brasil? Nossa, bacana, porque é o que eu gosto pra caramba dessa parte de aviação, mas Brasil, né? Falei, os meus meninos agora estão, um vai quase indo para a faculdade, outro já muito grande aqui, aculturado. Falei, vai ser complicado isso daqui. Falei, deixa eu pensar bem nesse negócio. E já com aquela ideia de empreender, aí um dia ele ligou, falei, e aí, como é que tá? Tá bem e tal. Falei, escuta, pensando naquela ideia, que tal? Ao invés de eu ir para o Brasil, que tal a gente abrir um negócio aqui? A gente pode abrir uma coisa da gente poder... eu mandar componente de avião para você aí. Peça, equipamento e tal. O que você acha da ideia? E uma oficina? Eu falei, melhor ainda, porque eu já estou no mercado, já estou nisso daqui e tal. Aí, na época, ele fez uma pergunta de talvez a gente comprar a empresa que eu trabalhava. Do filho? Do dono, né? Do filho do dono, nesse caso, né? Eu falei assim, olha, e que tal a gente abrir a nossa? Criar uma nova cultura, um esquema diferente e tal. Vamos embora, faz um planejamento. Fiz um planejamento, tal e tal, e fomos conversando, e acabou rolando. A gente acabou abrindo hoje, o que é a Leonardo Auto Performance hoje. Já nasceu com a especialização em Infiniti e Nissan? Não nasceu com essa especialização. Foi um negócio até interessante, Rafa. Aí entra o desafio empreendedor, a pegada que a gente tem que ter. Dizendo para você, voltando um pouquinho ali atrás, ali no início, às vezes as pessoas pensam que, né, vir aos Estados Unidos, você tem uma profissão, foi só sucesso. Cara, não foi não. Foi osso. Foi duro. Essa parte, para mim, especialmente pegou muito forte a parte emocional. Eu tinha muita saudade da família. No início, quando eu cheguei aqui, esse pessoal, eles não sabiam quem era a gente. Você lembra naquele primeiro podcast, eu falei para você, América é para todos, mas nem todos são para América? Lembro. Então, esse país aqui, ele faz revelar o que você é na essência. Se você tem cerne, madeira de cerne bom, como diz o interior nosso lá, para torcer, mas não quebrar,
você vai para frente. Porque esse pessoal, no início, eles nos exploraram muito. Pagavam muito pouco. A gente foi ver que a gente ganhava muito pouco pelo que a gente fazia. Aí quando a gente percebeu, né, falei assim, peraí, não, nós vamos sair. Não, mas não, sair por quê? Não, tá, vamos arranjar um trabalho aí que tem gente que paga melhor. Não, o que acontece? Quando eles abriram a segunda loja, o meu chefe falou assim, quanto você quer ganhar? Senta aqui, vamos, quanto você quer ganhar? Desenha um plano aqui pra gente poder te pagar de acordo com as tuas expectativas. É isso aí. E assim foi. Mas no início foi muito difícil. E às vezes o peso da responsabilidade de você pegar, às vezes, um trabalho que você nunca viu na vida. Uma coisa que você não tem noção de para que lado que você vai fazer, como é que você vai tirar o primeiro parafuso. Era de suar frio, às vezes, a gente, né, no trabalho. Mas a pegada de ir para frente, aquela vontade de crescer, não era motivado pelo medo, mas sim motivado pela inovação, pela curiosidade do novo, entende? Isso fez a gente mover para diante. E essa busca por inovação foi o que te levou a Infinity e depois a Nissan. Então, quando a gente abriu o nosso negócio, o que aconteceu? Logo em seguida que a gente abriu o negócio, a economia do Brasil começou a cair. Nós estamos falando aí do período de 2013. Foi aquele momento alto, né, um pouco antes, que teve a preparação para a Copa, para as Olimpíadas e tal, deu aquele boom, né, aquela coisa toda, e depois veio abaixo. Impeachment da Dilma em 2015. Dali para frente começou aquela confusão 16, política que não termina, né, infelizmente. E o meu sócio começou a ficar em dificuldade, entendeu? Financeira. Exatamente, porque o que aconteceu? Nós estabelecemos um tipo de um meio padrão do negócio que a gente abriu, parecido com o que eu trabalhava há muito tempo. Só que a região que eu escolhi é uma região muito industrial. E na onde a gente trabalhava anteriormente como empregado, era uma região de um raio de, sei lá, de 5, 10 milhas residencial. E a gente ficava localizado num plaza onde tinha supermercado, farmácia, tudo. Tinha fluxo bom. Exatamente. Então. E oficina mecânica. Então era um centro de conveniência, podemos assim dizer, né? E aonde a gente estava, não. Então aí, cara, aí a gente... Sofreram nesse começo. Putz, aí nós fomos vendo... Não entra trabalho, não vem trabalho. Cara, o que nós estamos fazendo de errado? O que está acontecendo? Você já usava marketing digital na época, Sérgio? Você vê... Com a mentalidade brasileira, do sócio brasileiro, a gente usou flyer. Sei. Bem antigo esse método. Exatamente. Só para 2013, 2014. Mandamos milhares de flyers e veio 2 clientes dos flyers. Tipo uma região industrial, né? Exatamente. É um negócio foi um sofrimento. E aí tentando para cá, para lá, vai para cá, vai para lá. O Renan, nessa época, o meu filho, sempre esteve comigo, ele tinha um Nissan 240. Sim. Que era o Silvia no Japão. E começou a trabalhar, começou a correr com drift, com a meninada nova. Só que eu percebi o seguinte, falei, Renan, nós estamos atraindo um mercado de molecada, de meninada nova que não tem grana. E aquela meninada vindo toda hora, e não sei o que, me aperta aqui, e quebrou aqui, e não tinha grana. Falei, não, parou. Falei, imediatamente nós temos que criar um nicho de negócio. Vamos começar a procurar. E aí nós começamos... Eu tinha cliente que tinha lotos. Falei, vamos procurar quantas lotos tem na região. Fizemos um levantamento, não tinha o suficiente. Tinha cliente que tinha uma Lamborghini. Falei, vamos ver o que tem de Lamborghini. Lamborghini tinha um dealer em West Palm Beach e o outro em Fort Lauderdale. E nós no meio não ia dar. Falei, isso aqui... E sem falar que para uma oficina que estava começando, um liability muito grande, né? Um passivo, né? De custo, se acontece qualquer coisa, como é que você vai cobrir um negócio desse? O custo overhead, né? O teu custo mensal. Investigamos os Mustang, descobrimos que era um mercado altamente, muita gente. Só que competitivo. Muito competitivo, mas tinha muito Mustang. Só que nós descobrimos que o dono do Mustang é o cara que metia a mão no negócio, que fazia.
Eu falei, é o cliente que vai vir aqui. Ah, tá. O dono do Mustang, Mustang, ele mesmo faz. Ele era muito robista. Então você viu muito o cara que mexia no próprio carro. Legal, Eu falei, eu não você quero isso. Eu falei, eu não quero um cliente que mexe no carro. Eu quero um cliente ignorante, né? Eu quero um cliente que não sabe o que tem que você fazer, exatamente. Eu preciso do cara. E aí... Interessante você falar isso. Chegou uma oportunidade. O Renan falou assim, e se a gente começar a trabalhar com o Nissan 350 na época? Eu falei, tá aí, ó. O carro que ele tinha era um carro prestígio, sabe? Lindo. Era de colecionador para nunca vender. Mas ele falou, ó, a gente começou a escutar uns podcasts na época para poder mudar os paradigmas que a gente tinha na cabeça, de apegar as coisas e tal. O que a gente fez? Eu falei, vamos comprar um Nissan 350. Eu falei, Renan, não tem clube na cidade? Eu sei que tá na molecada, no meio desse esquema. Tem o clube do Z e do G, né? O G35, que era a plataforma do Nissan, o Infiniti, e os plataformas do Z, do 350, 370 que estava chegando. Falei, cara, vamos entrar no clube, compra um carro. Fui lá, comprei um carro para ele, vendemos aquele, compramos aquele carro e começamos a fazer parte do clube. Eu falei, vamos achar o gerente, o cara que é o que coordena o esquema. E encontramos esse cara. Cara, o hobby, então, do Renan foi o que basicamente ajudou você a identificar um nicho em qual você atuaria. Exatamente. Porque a gente estava tentando trabalhar, enquanto isso a gente tentava trabalhar com oficina de reparação, fazendo reparo. Que era o que você fazia antes na antiga, né? Exato. Só que o reparo não estava cobrindo. Sim. Até pelo fato de você estar numa região industrial, você não ia ter o fluxo, né? E o fato também é o seguinte, nós temos oficina fazendo reparação. No caso, nós tínhamos 3 oficinas, uma do lado da outra, fazendo praticamente a mesma coisa. Não dá. Eu falei, cara, é muita concorrência para fazer a mesma coisa, não vai rolar. Nós temos que ter um diferencial. Nós temos que fazer o que ninguém faz. E batemos atrás em cima disso daí. O gerente do clube precisava de um reparo. A gente falou assim, quer dar oportunidade para vir consertar com a gente aqui o carro? O cara veio. Aí nós fizemos... De quantos motoristas a gente está falando? Quantos robistas? Olha, Rafa, o clube naquela época tinha pelo menos mais uns 300. Pô, aí é um volume legal, né? Exatamente, para começar. Pô. Que estava ativo fora. Porque às vezes a gente saía de final de semana, era muito comum a gente fazer um encontro com 150 carros. Cara, mas esses 300 aí, só na região? Só na região. Cara, tem muito carro desses por aqui, né? Incrível, então, né? É muito interessante. Quando a gente descobriu... E outra... era um carro que tinha um certo... Agora já hoje com essa informação de YouTube, um monte de coisa, o pessoal começa a mexer. Mas ainda é um carro complicado. Que o pessoal, quando mexe, vai trazer de volta pra gente um monte de fantasma pra gente resolver. E às vezes até falo, gente, eu sei que vocês são robistas, mas faz uma coisinha mais simples. Não mexe nisso aqui, porque vocês criam mais problema pra mim. Depois é muito mais difícil para consertar. Cobra mais caro, Sérgio. Deixa eu roubar. Sim, é o que a gente faz. Fala assim, infelizmente é isso aqui. Agora vai custar mais caro. Enfim. Mas aí tinha muita molecada no final ou não? E nós descobrimos que era um grupo... Quem era moleque que tinha grana. Filho de pai que tinha grana e podia pagar. E ele não ia mexer. E a maioria era tipo assim, dos seus 30 e poucos anos para frente. Era gente já estabelecido, que pagava. E os mais... Que nichozinho bom esse, hein, cara? E os mais velhos são aqueles caras que estão assim, sabe, no middle crisis, como é que chama isso aqui? Crise da idade. Crise da idade média lá, como é que eu... Sei lá. Cada um vai... Eu escutei até falando crise do lobo, crise da idade do esse lobo. Papo aí. E os caras, tem um carro... E a plataforma do Nissan é um negócio muito interessante, porque é um carro que você pode usar... ele já tem uma plataforma esportiva. E quando você adiciona nele, ele fica muito forte. E aí o pessoal com um carro desse que é muito mais barato, bate no Porsche. Fica batendo no... fica um negócio assim, muito gostoso, né? Aí vira uma loucura, vira uma doença. E velocidade é uma coisa que vicia. Você põe uma coisa, o cara, não, dá para fazer mais, dá para fazer mais. E assim foi. E com isso a gente veio crescendo, desenvolvendo, aprendendo. Nós descobrimos uma empresa na Geórgia, que no caso é a Z1. Era uma empresa que
está no mercado há muitos anos nessa área do 350, do Z, né? Desde dos Fairlades, os Datsuns, quando era Datsun ainda. Nem sei que é isso. Era o mesmo carro da Nissan, mas que era a marca Datsun naquela época, que veio para essa marca que a gente está hoje. Datsun Z. Datsun Z. Por isso que veio. Eu acho que eu não vi esse no Brasil. Que a letra Z no alfabeto é a última, então, tipo assim, não tem nada melhor. Essa era a ideia de... Aí veio o 350Z e o 370Z. Exatamente. E você vê esses Datsuns, na época, o preço, por exemplo, de uma Ferrari, de um Porsche era muito alto. E os japoneses entraram aqui nos Estados Unidos com esse carro, batendo nos outros carros, super competitivo, por um preço assim... Super acessível. Super acessível. E isso criou um respeito muito grande para essa marca. Então a gente acabou desenvolvendo essa coisa toda. Nós fizemos conexões com essa empresa da Z1, começamos a comprar forte com eles, equipamento, tal e tal. Fizemos amizade, fomos nos encontros que eles fazem na Geórgia. Em alguns fizemos amizade mesmo. O Renan fez boa amizade com um dos camaradas que trabalha até hoje lá. Já trabalhava já há algum tempo. E o que acontecia? Quando eles estavam inovando alguma coisa, eles mandavam o equipamento para nós. Falaram, testa aí. Nós estamos desenvolvendo isso aqui, testa aí. Esse equipamento, o que é, Sérgio? Por exemplo, de tuning? É para um acessório, tubinar? por exemplo, um acessório de, por exemplo, um suporte que vai segurar o diferencial, uma bucha que vai trabalhar para enrijecer mais a suspensão traseira. Então eles inovaram várias coisas e mandavam para a gente fazer teste. E com isso a gente falou, estamos fazendo teste com o pessoal da Z1, quem quiser conhecer o produto. Cara, hoje por exemplo, quando você vai no online ali e procura carros de performance Nissan, quem trabalha com alta performance, qualquer coisa nessa área buscando, aparece o Performance Nissan, que é o dealer concessionário da Nissan, Sim. o nosso e o dealer da Infiniti. Legal. E graças a Deus, a gente tem assim... Graças a Deus é um trabalho diligente, esmerado, de qualidade, né? Até hoje, rapaz, por boa sorte, como diz aquela história, tem a sorte e a boa sorte, né? A sorte é quando cai no teu colo. A boa sorte é aquela que você cria. Boa. Entendeu? Então a gente trabalhou a nossa boa sorte. E hoje nós temos uma reputação de 5 estrelas. Até hoje não temos um bad review. Uau! Então, quando você olha, por exemplo, os reviews do Nissan, tem um monte de review, mas estão lá 4 estrelas, 3 estrelas e meia. O nosso 5 estrelas. Então, isso cria um respeito muito grande. Broad, já nos Estados Unidos. Então, é comum, às vezes, uma pessoa está pesquisando e procura informação, liga para a gente, às vezes, do Texas. Então, Do Texas? Do Texas. Nós temos cliente de Orlando que vem para cá. Mas manda o carro na cegonha para você? Vem na cegonha para fazer o serviço aí. Cara, tá desse jeito, Tá Sérgio? desse jeito. Então, eu tenho que expandir. E agora, com essa nova onda da economia, de não ter, como fala, peça de reparação muito fácil. Ah, sim, desde o Covid, né? Você tá falando? Exatamente, o preço de carro ficou muito alto, todo mundo está consertando os seus carros. Cara, nós não vencemos mais trabalho. Então, graças a Deus. Uma loucura. Qual que é a maior distância que você já recebeu um carro aqui? De Orlando. Não, você recebeu do Texas. Não, do Texas, ligações. Ah, tá. Pedindo informação. Esse cara me falou, eu tô em um Nissan aqui, cara, tô com um problema assim, o que eu faço? E a gente passou todas as informações, a experiência que a gente tem. Entendi. Mas de Orlando você recebe direto? De Orlando, nós tivemos pelo menos, acho que 2 carros já que vieram de Orlando. Como é que é? O cara pega, manda na cegonha, você recebe, tira ele, faz o tuning, aí manda na cegonha de volta pro cara? No caso de Orlando, por exemplo, em Orlando tem uma oficina especializada em Nissan. Mas os caras não quiseram mexer no problema do cara. Porque é um desses casos fantasma, né? Que o cliente tentou fazer o negócio e fez uma besteira. E depois ninguém mais sabia o que era o problema do carro. Aí, até a gente conseguir identificar o que foi que aconteceu. E essa é uma especialidade que a gente tem. De identificar coisa assim difícil, que ninguém consegue. É o desafio. É aquela coisa que tá difícil, ninguém quer. Então manda esse aqui, que é esse que eu quero ver. Entendeu? Sérgio, assim, você trabalhou muitos anos atrás no Brasil. Uhum. Né? Você consegue fazer tipo uma comparação? O que uma pessoa, um mecânico, né, de oficina ganha no Brasil versus o quanto ele pode ganhar aqui nos Estados Unidos? Um mecânico? Em geral, sim, uma média.
Aqui, considerando Flórida, logicamente, né? Que eu não acho que não deve ser muito diferente. Olha, Rafa, eu vou te dar uma ideia, mais ou menos, do que seria isso. Depende, obviamente, o nível do mecânico, Claro, onde ele não, tá, não. mas em média, Pegar um cara experiente, vai. Um cara que tem seus 10 anos de experiência. em média, um mecânico bom com experiência no Brasil deve ganhar por volta dos seus, se estiver ganhando bem, dependendo da oficina que trabalha, em torno de R$ 3.000 por mês, 4.000 se for muito. Tá. É. Quanto que um mecânico bom aqui, com essa mesma experiência, está ganhando aqui nos Estados Unidos? Eu conheço alguns lá no Brasil que o salário não passa de R$ 2.500, R$ 2.800 por mês. Por mês. Um mecânico bom aqui, ele ganha por volta de $2.000, $1.500, um master mecânico aqui, por semana. Por semana. Ou seja, o cara pode ganhar até 6 pau por mês. 5 a 6 pau por mês. Bonitinho. Exatamente isso. E por que você acha que existe essa diferença? É um mínimo de, por exemplo, o mínimo que uma pessoa ganha aqui é por volta de $1.000 por semana. Entendeu? E por que você acha que existe essa diferença? Serviço aqui é valorizado, né? Exatamente. Cara, que todo mundo ganha dinheiro. Empregada doméstica ganha dinheiro. Exatamente. O pintor ganha dinheiro. O eletricista ganha dinheiro. Serviço aqui é valorizado, Exatamente. né, cara? O serviço é valorizado. Exatamente. E olha, eu vou dizer para você com segurança no que eu vou te dizer. O técnico brasileiro dá de 10 a 0. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É muito mais criativo, muito mais não pegada, tenho dúvida. muito mais trabalhador. Olha, hoje, nesse tempo que nós estamos atual, nós temos uma dificuldade estamos com dificuldade de conseguir gente para trabalhar com qualificação. Eu sei que isso também está ocorrendo no Brasil. Sim. Mas aqui nos Estados Unidos também. Que parece que depois da pandemia o povo aprendeu a mexer com moeda, com investimento e essas coisas e fala, para que trabalhar? Né? O americano já tem essa pegada já mesmo já vinha antes. Agora mais então, entendeu? Então, muito interessante. Todos os funcionários que já trabalharam com a gente, nós tivemos 2 primeiros funcionários eram clientes, se tornaram funcionário. E os últimos 2 que eu tenho atualmente são ex-clientes. É mesmo? É interessante porque a gente observa o perfil do cliente, é um car enthusiast. O cara gosta de mexer com carro. E tem paixão de ver o que a gente consegue fazer nos carros deles. Quando você convida um cara desse para trabalhar, o cara vem feliz, entendeu? E a ideia, por exemplo, eu peguei um que já tinha uma certa experiência e um outro sem experiência de nada. Eu falei, vamos treinar do zero. O cara começar a ajustar e formatar na cultura que a gente quer, do jeito que a gente quer. E tá dando certo. Legal. Isso daqui. O que você almeja para Leonardi moving forward, indo para frente? Qual que é o teu sonho, Sérgio? Porque, já tá com o negócio redondo, estabelecido, clientela já fidelizada, um nicho bem identificado. Rafa, a visão que eu tenho para a Leonardi Performance hoje, pelo fato de nós estarmos numa localização onde o espaço nos limita atualmente, porque nós temos um dinamômetro onde a gente mede o trabalho que a gente faz, né? Não é assim, tipo, você faz um tuning e vai ver o que deu na rua, o que deu, não sabe o que deu. Então você ter um teste de antes e depois, né? Eu meço o que o carro está dando agora, a gente faz as nossas modificações, os nossos tuning e depois compara com o que está acontecendo depois. Né? Os gráficos, ver o que deu de potência, de torque e tal. O trabalho de alta performance, de trabalhar com alta performance, ele é um trabalho um pouco demorado. Customizado, né? Exatamente, ele demora um pouco. Às vezes você faz mais dinheiro na reparação que é o in-out, like, entrou e saiu, você faz rápido o dinheiro. Mas o de performance você cobra um pouco mais, mas ele demora um pouco mais também. Ele é uma consultoria, né? Exatamente. Então, isso toma espaço. Porque o projeto está lá parado, você tem que colocar aquele carro do lado, vem um segundo projeto, vem o reparo e tal. Então nós estamos limitados a espaço. Hoje, uma necessidade que eu tenho aqui nos Estados Unidos é que todas as vezes que a gente prepara a suspensão do carro, eu tenho que depender de gente de fora para poder fazer a parte do alinhamento, o afinamento da suspensão para o track, para a pista de corrida.
Então, isso é uma coisa que eu vou ampliar. Eu vou abrir uma segunda fase, onde nós vamos trabalhar também, não só colocar a suspensão, mas também fazer a parte da afinação da suspensão. A outra dificuldade que nós temos aqui é a parte de ferramentaria. Sério? Sim. Mas isso depois do Covid ou antes do Covid? Sempre foi assim? Olha, não foi sempre assim. Mas no período do Covid, eu não sei o que aconteceu com o mercado de alta performance, que ele explodiu. E as retíficas... A galera aqui começou a... Vou investir nesse negócio, quero ver a vida. Exatamente. As poucas oficinas de retífica que tem aqui, aliás, fica a dica para o nosso espectador que estiver assistindo, aqui na Flórida, o pessoal que vier com equipamento de retífica, dá um toque para nós aí que vai fazer bastante dinheiro. Por quê? Porque tem necessidade, tem uma demanda altíssima. Eu estou falando de gente com qualidade. Sim. Não estou falando qualquer coisa. Qualquer coisa tem punhado. Mas por que isso não existe ainda aqui no mercado local? É muito fácil a substituição? Aí não tem por que retificar? Olha, por exemplo, o pessoal que eu trabalho com eles é um pessoal que eu já estou com eles há pelo menos uns 25 anos, o tempo que eu estou aqui. O camarada que eu conheço que já... Então, eles já são gente da minha idade que já estão cansados. E os funcionários dele era funcionário do pai desse cara. Então já estão tudo velho. Altamente qualificados os caras, mas tão velhos, não aguentam mais. E não tem geração de sucessor para esse tipo de trabalho. Por incrível que pareça, aqui na região da Flórida não se tem muita escola técnica nessa área. Não se formou. O mesmo que ocorreu no Brasil, que eliminaram o Senai, né? Antigamente tinha Senai, tinha o SESI, muita escola técnica. Eu lembro em Campinas ali o Cuticate, né? O Cutuca, a escola técnica que a gente tinha lá. Senai. Eu sou um fruto de Senai, entendeu? Depois foi para a faculdade de tecnologia, a gente cresce e vai embora, né? Colégio técnico a gente fez na época. Ou seja... É um gargalo. Exatamente. Acabou. Então, hoje, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu mandei um motor em novembro do ano passado. Nós começamos a receber esse motor, as partes do motor, no mês passado. Retificado? As partes para a gente montar. Oh. Entendeu? Uma demanda alta. Os caras não têm condição de Esse carro ficou parado até hoje lá? O carro está num outro local e o dono aguardando. Então, você imagina... Que cacete, o cara tá 6, 7 meses chega uma parado. hora que o cara perde a motivação. Lógico. Entendeu? Porque carro é uma coisa de emoção. Você compra, você quer curtir. Você quer curtir na hora. Depois de muito tempo, você começa a fazer conta. Você fala, peraí, tô gastando muito disso aqui, não devia ter feito. Demorou demais. Perdeu a graça do negócio. Então, essa é uma demanda. Então, isso é uma coisa que eu estou pensando seriamente em inovar. Começar a fazer? Trabalhar nessa linha também. Começar a desenvolver essa ala da ferramentaria, de fabricação, de fazer o nosso próprio trabalho interno. Até porque... Depender menos de terceiros. Exatamente. Se acontecer de essas... Mas desculpa eu te cortar, mas você quer então adicionar novos serviços dentro da tua linha. Para atender, para fechar tudo que a gente faz hoje. Então não é trazer novas marcas, nada disso. Não. Então talvez novos serviços. E a outra coisa é toda a parte de afinação não também depender às vezes, de outros tuners, outras pessoas que fazem isso de forma remota, mas totalmente nosso. Nós estamos treinando seriamente para isso, nos preparando para trabalhar tudo in-house. Então, é um trabalho esmerado, é suor, é tempo, é dedicação, dá quebra, às vezes a gente bate cabeça, não dá porque não deu. Né? Eu e Renan, a gente tem... imagina um negócio de família, filho, né? Se tem aquela coisa... Graças a Deus só tem um filho envolvido, não dois, né? Mas eu queria ter outro também. Seria mais fácil. Mas graças a Deus por todos, né? O Renê tem os negócios lá que você conhece, a história dele está indo bem pra caramba. Ou seja, a gente tem observado que politicamente existe uma tendência do mercado cair para o carro elétrico. Opa! Entendeu? Sabemos bem disso, né? Pode ocorrer isso aqui. Aqui nos Estados Unidos há uma briga de titãs nessa questão. Porque, em média, o americano não quer saber disso. O americano ele quer a conveniência de botar em 5 minutos, encher o tanque do carro dele e vazar.
Ele não, sempre, especialmente o público que eu trabalho, tem uma frase em inglês que o pessoal fala assim, o pessoal Mushiba, né, fala assim, miles per gallon. How much? Quantas milhas por galão que você faz how many miles per gallon? Milhas por galão. Nosso slogan é smiles per gallon. Ah, legal. Sorrisos por galão. Smiles per gallon. Ou seja, acelerou, Foi embora, maravilha, é isso que a gente quer. Até porque você deve gastar uma gasosa violenta com performance, né? Exatamente, com tudo. Então quem entra nesse negócio entra para brincar com força, né? Ninguém reclama, né? Do preço tá pagando no tanque. Não estão nem aí com os negócios. Então, possivelmente, eu acho que ainda temos aí uns 10 anos, se não implementar isso com muita força, se ocorrer isso daí, a ideia de partir para a parte de machinery, que a gente chama aqui, que é a parte de ferramentaria, é justamente nos prepararmos para a fabricação de componentes. A gente pode mutar o nosso negócio para adaptar para a situação no momento. Porque vai sempre precisar de fazer um eixo, vai precisar de parafuso, componente, vai precisar. Então, tem mulher envolvida no teu negócio? A única que está lá é a minha esposa. Não existe mecânica, né? Tem gente, tem muita mulher que corre, né? A pessoa que pratica corrida. Mas na minha região ali... É difícil de encontrar? Difícil de encontrar. Imaginei. Com toda essa onda aí que tem hoje em dia de contratação de mulher, porque você está perguntando, né? Pois mas interessante, né? Não apareceu nenhuma lá. Não, Seria até muito machista o negócio, né? Eu acho. Pior que é. Eu vejo bastante elas no mas piloto eu vejo muitas, perdão. Eu vejo muita mulher correndo. Eu vejo bastante na parte de venda de peça. Aí põe elas para vender sempre, né? Comercial. Exatamente. Mas mão na massa é pouco. É pouco, né? Bem pouco. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Eu gosto sempre de perguntar, Sérgio, você está criando o seu patrimônio para algum dia voltar para o Brasil, ou você pensa em se aposentar e ficar por aqui? Olha, Rafa, esse é um negócio bastante interessante. É uma coisa dividida, né? Acho que todo brasileiro, eu vou dizer por mim, tá? Eu falo sempre o seguinte, o meu coração é brasileiro, mas a minha mente, a minha emoção, a minha inteligência, ela é americana. Inteligência emocional, a parte mental a minha cabeça está nos Estados Unidos, o coração no Brasil. Você se enxerga branco preto, branco preto. Amo o Brasil. Toda vez que eu vou de férias para lá, é um negócio tão interessante. Parece que eu me envolvo tanto na terra, com o povo, com a gente, que parece que eu nunca morei aqui. É um negócio tão interessante. É óbvio que depois vai passando os dias, você começa a lembrar da responsabilidade e você tem que voltar, né? E aí volta para lá. Esses dias atrás a gente foi olhar alguns lugares aqui pro lado de High Springs, no norte da Flórida, um lugar fantástico. E já comecei... Para quê? Comecei a pensar na possibilidade de aposentadoria numa chácara, em algum lugar nessa região aí que tem um clima muito bom e tal e tal. E tive olhando no Brasil, mas olha, o que me desencoraja no Brasil hoje é o trauma que eu tenho de quando eu saí de lá. Imagina. Cara, eu saí de lá com um bolo de cheque assim, ó. Cheque voador. Cheque voador. Tudo sem fundo. Tudo sem fundo. Rafa, pelo menos por uns 4 a 5 anos morando nos Estados Unidos, eu tinha pesadelo que eu estava no Brasil, na minha oficina, sem trabalho, e eu começava a falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, nossa, a oficina está lá nos Estados Unidos, o cara está me esperando lá, o que eu vim fazer aqui? E eu acordava naquele desespero. Suando naquele desespero. Eu tive muito pesadelo por muito tempo do trauma. Então, hoje... eu acho que sim, seguranças 100%, em que lugar no mundo você tem? Não tem. Nós estamos num mundo que está para cá, para lá, é doença, é conflito de tudo quanto é coisa, é tantas coisas que têm acontecido. E a vida é frágil. Sim. Nós somos seres humanos, né? O vírus levou tantos amigos meus, tanta gente que a gente conheceu, e outras situações. Agora, eu não sinto segurança ainda na política econômica do Brasil. Eu vejo assim uma boa vontade do Bolsonaro, mas a mídia faz um trabalho tão podre de
de desfazer tudo aquilo que as pessoas que têm boa intenção no Brasil de crescer, eu acho que fica muito difícil para empreender naquele país. Eu tive lá, eu fui empreendedor, eu saí de lá com 15 anos de experiência trabalhando naquele lugar. E eu sei o que eu passei naquele lugar. Eu sei o que eu passei naquele país. Quando você cai para levantar de novo, demora muito. É muito difícil. Muito difícil. Aqui não é fácil também. Mas é possível, né? Mas é possível. As pessoas te acreditam quando elas olham para você e você vende a tua imagem legítima de honestidade, de integridade, de fidelidade naquilo que você está fazendo, de comprometimento. Eu acho que o brasileiro, quando ele é genuíno, por isso que eu falo, a América é para todos, mas nem todos são para a América, porque aqui, quando você chega aqui e você encontra as dificuldades da língua, da cultura, da própria readaptação da sua carreira profissional, é muito difícil. Se você não tiver uma essência muito forte, integridade, caráter, fidelidade, que as pessoas olham para você e falam assim, esse cara vale a pena investir nele. E acreditam em você. E aqui é um dos poucos lugares, talvez, no mundo onde você pode trabalhar honestamente e ganhar o seu dinheiro bem. E, complementando, eu também acho que aqui é um país onde você consegue se reerguer. Eu vou falar rápido. Exatamente. Rápido. Eu acho que você quebra, mas você consegue se reerguer rápido. O país te dá as ferramentas para você poder fazer. Verdade. Começando pelo crédito. Né? Você consegue o crédito, sem dúvida. Você consegue se restabelecer, você consegue vender a sua credibilidade. Você pode ter quebrado por razões adversas, né? Fora do seu controle, que não tem nada a ver com o teu caráter, né? Na época que nós estávamos, que eu ainda trabalhava nessa empresa que eu trabalhei, você vê, em 2006, 2007, teve aquela quebradeira aqui. Pô, você está falando da crise imobiliária? Total. Eu estava bem, porque a minha esposa ela trabalha no mercado imobiliário. Broker, né? Ela é realtor, uma corretora. Corretora. Então, nós estávamos indo bem, investindo e tal e tal. O que aconteceu? Quebramos. Aliás, diminuímos. Sim, reduziram. Encolhemos. Perdemos praticamente trabalho de 10 anos de investimento e tal. Foi tudo embora. Mas nós nos reerguemos rapidamente novamente aqui. Usamos a estratégia que na época o Brasil estava indo bem, né? 2007, 2008. Mandamos o que sobrou para lá, valorizou. Quando aqui caiu, nós voltamos de novo o capital para cá e reiniciamos novamente. E aí estamos seguindo. Ótimo. Muito bom. Obrigado por ter vindo, Sergião. Foi um prazer, amigo. Turma, recebi aqui Sérgio Leonardi, fundador da Leonardi Auto Performance. Obrigado por ter vindo, Sergião. Foi um grande prazer. Estamos à disposição. Volte sempre. E à medida que você for adicionando as novas linhas de serviços aí, eu quero escutar. Sim, senhor. Vou te passar as novas. Muito bom. Turma, a gente se vê quinta-feira que vem. Obrigado. Valeu.